Eu acabei de descobrir que pelo menos 4 dos meus 5 filhos não são meus e minha esposa não quer dizer nada. Em primeiro lugar, peço desculpas se isso acabar sendo longo e confuso, não estou realmente no melhor estado de espírito. Minha vida virou de cabeça para baixo nas últimas semanas. Eu só quero fornecer o máximo de contexto possível para obter o melhor conselho necessário. Por razões óbvias, ainda não me sinto confortável em falar sobre isso com meus amigos, pais e irmãos. Contexto: eu conheci minha esposa quando estávamos no ensino médio e nos casamos na faculdade. Temos 5 filhos lindos juntos, realmente, considero-os uma bênção total, independentemente do que estou prestes a trazer à tona, e até algumas semanas atrás, pensei que tínhamos um casamento perfeito. Éramos típicos namorados de ensino médio, saíamos juntos, nunca brigávamos, sinto que fiz tudo o que um marido amoroso deveria fazer. Estou dizendo isso não para me retratar como um marido perfeito. Por exemplo, meu trabalho sempre significou que eu trabalhava longas horas e talvez nem sempre estive presente quando ela precisava de mim, mas quero enfatizar que nunca senti que nosso casamento estava em perigo. E nunca em 1 milhão de anos suspeitaria que minha esposa fosse desleal, ela sempre fez tudo o que podia para me apoiar e cuidar de nossos filhos. Agora, minha filha mais velha recentemente fez um teste de ancestralidade. E os resultados do teste de ancestralidade sugeriram fortemente que eu não era seu pai. Ela confidenciou isso a mim em particular, mostrando-me os resultados, e eu pude perceber que ela estava visivelmente chateada com isso. Claro, a primeira coisa que fiz foi tranquilizá-la de que, não importa o que aconteça, ela é minha filha e eu sempre a amarei incondicionalmente. Mas em segundo lugar, nós dois decidimos fazer um teste de paternidade oficial, já que os testes de ancestralidade não são completamente confiáveis. O resultado confirmou que eu realmente não sou o pai biológico dela. Essa notícia realmente me abalou. Tenho vergonha de dizer que desabei em lágrimas na frente da minha filha. A combinação de descobrir a infidelidade da minha esposa e como eu estava deixando minha filha chateada com minha reação. Eu realmente queria ter me segurado por causa dela, mas não o fiz. Depois disso, pedi aos meus outros filhos, exceto o mais novo, que viessem me ver. Eu queria saber a extensão da infidelidade da minha esposa. Se fosse algo isolado, talvez eu pudesse superar, especialmente considerando quanto tempo teria passado. No entanto, não queria contar para minha filha mais nova, pois ela ainda está na escola, é adolescente, e realmente não achei apropriado contar a ela ainda. Contamos aos outros 3 o que aconteceu, eu os tranquilizei dizendo que os amo incondicionalmente e que sempre serei o pai deles, mas que preciso saber quanto tempo isso está acontecendo. Deus, não consigo explicar o quão tocante foi a reação deles. Eles não se importaram que eu não fosse o pai biológico deles, estavam apenas chateados com o quão desolado eu estava. Sinto que a única coisa que me manteve firme nas últimas semanas foi o apoio inabalável deles. Então, fizemos os testes de paternidade para cada um dos 3 feitos. Não apenas nenhum deles é meu filho biológico, juntos, 4 dos meus filhos têm 3 pais diferentes. O que de alguma forma tornou a situação pior. É como se ela não estivesse apenas tendo um caso contínuo, mas vários. Eu não consigo explicar como isso torna pior, mas simplesmente torna. Então, confrontei minha esposa com isso, esperando que ela confessasse e pedisse perdão. Ela não confessou. Ela nem mesmo levou a sério. Ela diz que os testes devem estar com defeito. Todos os 4? Como diabos eu deveria levar isso a sério? Eu continuo trazendo o assunto à tona, e ela continua ignorando, ficando cada vez mais irritada comigo. Quando eu menciono isso, ela tenta me fazer sentir culpado. Nós estamos juntos desde o ensino médio, você realmente não confia em mim, etc. Mas como eu devo confiar nela diante de evidências tão esmagadoras? Agora que eu desabafei e expliquei o que aconteceu, eu suponho que deixe-me fazer algumas perguntas diretas para obter conselhos. Como posso tranquilizar meus filhos de que isso não muda nada entre nós? Sinto que a forma como reagi, com colapsos totais, os fez duvidar disso, apesar de quantas vezes eu os tranquilize. Como devo lidar com minha filha mais jovem? Sinto que nosso casamento está além de ser salvo, e vou precisar contar algo para minha filha. Eu não quero que ela saiba a verdade até que ela seja mais velha, mas também não quero que minha esposa minta e me faça parecer o vilão. Existe alguma maneira, de alguma forma, você acha que eu poderia ou deveria salvar meu casamento? Estive com minha esposa a minha vida inteira, é quase impossível imaginar uma vida sem ela.
Eu sei que a resposta deveria ser um claro deixia, mas temos 5 filhos juntos. Se houver algo que possa ser feito para salvar nosso casamento, quero considerar isso seriamente. Edição, e muito obrigado a todos por todo o apoio e conselhos. Não respondi a tantos comentários quanto deveria, mas li cada um e levei seus conselhos a sério. Continuarei lendo qualquer comentário ou mensagem que vocês me enviarem. Mais uma vez, não posso agradecer o suficiente por todo o seu apoio. Se isso for resolvido, talvez eu poste uma atualização, mas se ela continuar mentindo, acho que não vou me incomodar, pois não tenho muito mais a acrescentar. Com base nos conselhos deste tópico e do tópico sobre Edith, decidi fazer segundos testes, apenas por precaução. Confrontar minha esposa com meus 4 filhos mais velhos presentes. Informe minha filha mais nova sobre a situação. Pergunte a ela se ela deseja fazer um teste de paternidade. A decisão será inteiramente dela. Vou buscar alguma forma de terapia. Meu estado mental realmente vem se deteriorando nas últimas semanas, e eu devo isso aos meus filhos para me manter firme. Dependendo de a minha esposa contar a verdade e qual for a explicação dela, se houver, eu não excluo alguma forma de aconselhamento. Mas no momento, acho que o divórcio é inevitável, a menos que ela mude drasticamente de atitude. Entrar em contato com um advogado e me preparar para o divórcio, se for o caso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês pelo tempo que dedicaram para expressar seu apoio e compartilhar conselhos. Edição 2, e acho que devo esclarecer algumas coisas que as pessoas têm perguntado. Como os resultados da ancestralidade sugeriram que eu não era o pai dela? Minha família é totalmente irlandesa. Não tenho parentes fora da Irlanda, além da minha família imediata, e até tenho o estereótipo de cabelos ruivos. Os resultados de ancestralidade da minha filha não mostraram nada das Ilhas Britânicas que Europa Ocidental que Europa do Norte. Isso foi o que acendeu o alerta, mas de forma alguma é conclusivo, daí os testes de paternidade. Quais 2 filhos compartilham o mesmo pai? Minhas 2 filhas mais velhas compartilham o mesmo pai. Como sua esposa concebeu seus filhos, nossa filha mais velha não foi planejada. Todos os outros foram planejados. Cada vez que concebemos vários meses depois de começarmos a tentar. Nossos 3 primeiros filhos planejados foram ideias de ambos, enquanto ela me pressionou para ter nossa filha mais nova. Ela estava no final dos 30 e queria ter um último filho antes que fosse tarde demais, e eventualmente eu concordei. Ela foi concebida vários meses depois de começarmos a tentar, também. Você é infértil? Eu não sei. Nunca fiz um teste de fertilidade. Mas o fato de nenhum dos nossos filhos planejados ser meu me faz pensar que talvez eu seja. Farei um teste de fertilidade assim que puder. A atualização. Eu estive debatendo se devo ou não postar uma atualização, porque nada foi resolvido. Decidi postá-la aqui, caso alguém ainda esteja esperando por uma. Peço desculpas por não ter atualizado mais cedo, quando prometi que o faria. Meus filhos e eu confrontamos a mãe deles pouco depois de fazer aquele post no Reddit. Não correu bem. Acredito que a perspectiva de ninguém acreditar nela finalmente atingiu, porque ela desabou completamente e pediu desculpas profusamente, mas recusou-se a se explicar, ou a dar qualquer coisa que me desse paz de espírito. Pelas próximas semanas, mal nos falamos, eu estava esperando que ela estivesse pensando nisso, e esperava que ela eventualmente me sentasse e explicasse. Eu imaginei que ela estava tão afundada em uma mentira que saiu de controle, que precisava de tempo para refletir. Mas não. Cheguei em casa uma noite e a encontrei sem vida por overdose. Então eu perdi o amor da minha vida, e nunca saberei quais erros ela cometeu. Eu realmente gostaria de poder voltar no tempo e esquecer tudo. Quaisquer erros que ela tenha cometido, eu honestamente queria trabalhar através deles, e agora estou apenas inundado de culpa por tê-la pressionado por uma resposta. A pior parte de todo esse sofrimento foi assistir meus filhos trabalharem tão duro para me manterem junto, depois de terem perdido a mãe deles. De qualquer forma, por favor, diga à sua família que os ama enquanto você tem a chance. Sou errada pelo meu acompanhante de casamento? Eu vou me casar em breve. Em 1 de janeiro deste ano, anunciei a minha mãe e a minha irmã a data do meu casamento, 11/11. Eu queria um casamento de outono, com as folhas mudando de cor e um clima agradável. Escolhemos novembro.
Com os feriados e tudo mais, havia apenas 2 sábados em novembro que faziam sentido. Meu noivo escolheu o dia 11, porque é indicativo do nosso aniversário de namoro. Então foi decidido, 11/11. Anunciei a data para minha família. Minha irmã ficou chateada. Sua banda favorita canta uma música chamada 11 horas e 11 minutos, então ela tem tatuada. Ela estava noiva de um cara há uns 15 anos atrás. Eles não se casaram, mas deveriam se casar em 11 de novembro, eu tinha completamente esquecido. É uma semana antes do aniversário de casamento dela. Ela ficou chateada porque 11/11 é coisa dela, e parecia uma bofetada na cara que eu me casaria uma semana antes dela, anos depois. Minha irmã e eu temos um relacionamento turbulento. A última briga que tivemos foi no meu aniversário há 2 anos. Tínhamos discutido em fazer um jantar em família e acabei convidando alguns amigos. Meu noivo queria que fosse especial e acabaram comparecendo umas 10 de dezembro pessoas. Minha irmã ficou chateada porque, se ela soubesse que outras pessoas estariam lá, não teria vindo porque não estava se sentindo bem. Eu disse a ela que ela nunca foi obrigada a vir e que não achei necessário informá-la sobre a lista de convidados. De qualquer forma, acabamos não nos falando por um tempo, mas como minha irmã é teimosa, ela nunca pediu desculpas, não assume a culpa, eventualmente deixei pra lá, para agradar minha mãe. Então, quando descobri que ela estava chateada com a data que escolhi para o meu casamento, não aceitei. Trabalhei muito nos últimos anos para estabelecer limites com a família e amigos e não ser pressionada. Fiquei magoada porque minha irmã transformou meu casamento em algo sobre ela. Ela me disse que peguei a coisa dela e, como resultado, ela não estaria no país para o meu casamento, ela reservou uma viagem. Já se passaram 10 meses. Minha irmã e eu tivemos pouca interação. Minha mãe diz para iniciar a conversa com minha irmã e deixar as coisas para lá porque todos sabemos como sua irmã pode ser. Mamãe disse que eu deveria ter perguntado à minha irmã primeiro se estava tudo bem escolher aquele dia e que poderia ter abordado o assunto com delicadeza. E isso foi surpreendente para mim, porque minha mãe e eu temos que andar em ovos com minha irmã. Durante o ano, eles discutiram como eu poderia ter feito as coisas de maneira diferente ou por que não poderia ter sido outro dia. Meu casamento está a 2 semanas de distância e minha irmã e eu não conversamos. Eu não a convidei porque ela não pediu desculpas e já disse que não iria. Não vejo motivo para iniciar a conversa como sempre, fortalecendo o padrão de deixá-la fazer o que quiser. Tem sido devastador não ter minha irmã presente em meus eventos, e dói saber que o orgulho dela atrapalhou o tempo que poderíamos passar juntas. Mas, pela primeira vez na minha vida, quero ser firme e dizer que mereço algo melhor. A atualização. Na véspera do meu casamento, sexta-feira, dia 10, minha mãe veio até minha casa para me ajudar a finalizar alguns detalhes de última hora. Ela mandou uma mensagem para minha irmã quando chegou, dizendo: "Acabei de chegar na sua irmã, até logo." Minha irmã respondeu com "Divirta-se, haha", e seguiu com outra mensagem dizendo "Casamento chato." Coincidentemente, minha mãe estava me mostrando algo em seu celular quando minha irmã enviou essa mensagem. Minha irmã tentou apagá-la imediatamente, algo que, pelo que parece, os iPhones podem fazer entre si. Devolvi o telefone à minha mãe, e nesse ponto eu estava tão irritado que não conseguia ficar sentado. Estava andando de um lado para o outro pela casa. Como a mensagem "casamento chato" tinha desaparecido, minha mãe quase não acreditou que isso tivesse acontecido. Ela mandou uma mensagem para minha irmã e perguntou se ela tinha dito aquilo. Minha irmã admitiu. Minha mãe perguntou por que ela diria algo assim, e que eu vi a mensagem. A resposta da minha irmã foi: "Bem." Depois, ela quis saber como eu vi a mensagem. Minha raiva se transformou em tristeza, e comecei a chorar. Disse à minha mãe que era injusto ser tratado dessa forma pela minha irmã, que está perto dos 40 anos. Minha mãe disse à minha irmã que eu estava muito chateado e pediu para ela parar de agir de maneira boba. O dia inteiro fiquei em um estado de espírito negativo. Anos de trauma e abuso me tornam suscetível aos sentimentos e pensamentos das outras pessoas, e tenho dificuldade em superar isso, não apenas com a família, mas também com o primeiro casamento terrivelmente problemático. Também estava tentando entender sinceramente por que eu merecia isso. Em um momento, estávamos no local com minha sogra, que me perguntou o que estava acontecendo. Minha mãe interrompeu e disse que eu estava cansado e piscou para mim. Mais tarde, contei a verdade à minha sogra. Não tenho vergonha nem constrangimento,
e não vou mentir para proteger minha irmã. Quando minha mãe e minha irmã conversaram mais tarde naquela noite, minha irmã tentou mudar sua versão. Ela disse que eu interpretei errado e que ela quis dizer que casamentos caros são chatos. No entanto, ela não tem ideia de quanto dinheiro gastei no casamento ou de nenhum dos detalhes. Além disso, se fosse isso que ela quis dizer, teria esclarecido imediatamente. O dia do casamento chegou, e nunca mais ouvi falar dela. O casamento foi lindo, e sinceramente, estou aliviado que ela não tenha estado lá. Parentes distantes vieram para a cidade, e minha irmã marcou um jantar com eles no dia anterior ao casamento para garantir que pudesse vê-los, o que me incomodou. Já se passou mais de uma semana, e ainda não ouvi falar dela. Isso só reforça minha decisão de cortar relações e não ceder, porque ela sabia que eu estava chateado e chorando pelo que ela disse, e mesmo assim não conseguiu entrar em contato comigo para esclarecer as coisas. Infelizmente, minha mãe lhe contou alguns detalhes do casamento. Ela afirma que não enviou nenhuma foto. Fiquei chateado porque deixei claro para minha mãe que não deveria fornecer nenhuma informação sobre o casamento. Mas é o que é. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.